Bom dia, amados irmãos e amigos, vocês que estão aqui presentes no templo, né? Podemos dizer, como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Vamos à casa do Senhor. Eu estava numa expectativa muito grande, dormi durante a noite com aquela expectativa de vir ao templo, apesar que durante esse tempo nós estávamos vindo aqui ao templo para o culto online. Mas a minha alegria, a nossa alegria é de estarmos juntos neste ajuntamento. É isso que nos traz alegria. Então nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão presentes aqui no templo, os nossos irmãos e amigos, né, que estão nos acompanhando na transmissão. Estamos pelo YouTube, pelo Facebook. Então nós estamos nesta transmissão, estamos felizes, porque estamos na casa do Senhor, nesse primeiro dia da semana, o domingo, primeiro dia da semana, primeiro domingo do mês de julho. É um dia muito especial, né? O dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi o dia que o Senhor fez. Por isso nós estamos alegres. Depois de quase 4 meses, né, ausentes, muitos de vocês ausentes do templo, depois de 4 meses, cumprindo assim o isolamento social, e Deus está nos dando a oportunidade de retornar ao templo. Então nós estamos muito alegres. Vamos dar início ao culto desta manhã com uma palavra de oração, e em seguida nós convidamos a congregação aqui presente, os nossos irmãos que estão em seus lares, para louvar ao Senhor com cânticos. Então vamos nesse momento orar, e em seguida estaremos adorando ao Senhor com cânticos. Todos vocês que estão em seus lares, louvem ao Senhor, adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Querido e amado Deus, nosso Pai, toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, criou a terra, criou nós, seres humanos. Estamos aqui em tua casa, prestando um culto ao Senhor em espírito e em verdade. Estamos muito alegres, porque estamos aqui no templo. Estávamos, muitos dos nossos irmãos, com saudades do ajuntamento. E o Senhor está aqui presente, o Senhor está presente em cada lar, onde os nossos irmãos estão também adorando ao Senhor. Abençoa, Senhor, dirige este culto, nos conduz, Senhor, na adoração, nos conduz no entendimento da tua palavra. Por tudo nós agradecemos ao Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, Igreja do Senhor. Bom dia, Igreja do Senhor. Que bom é a gente estar de volta aqui para louvar, para estar nesse ajuntamento. E eu queria que a congregação se colocasse de pé, cada um nos seus lugares, para que a gente, nesse momento de louvor e adoração, a gente possa entregar as nossas vidas ao Senhor, entregar tudo aquilo que somos, porque grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Grandes coisas a gente tem vivido da parte do Senhor, milagres. Eu creio que cada um aqui nesse período de quarentena, nesse período recluso, tem tido experiências com o Senhor. Eu sei porque eu tive muitas experiências com o Deus que eu sirvo. E eu sei que os meus irmãos também viveram muitas experiências milagrosas da parte do Senhor. Igreja, é esse Deus que nós servimos. É um Deus de milagre, é um Deus de provisão. É um Deus que traz alegria àquele que está triste. É aquele que traz renovo àquela alma ferida. É para esse Deus que a gente canta. Por isso, nessa manhã eu queria te convidar, igreja, a louvar o nome do Senhor, a aclamar o nome desse Deus maravilhoso, desse Deus todo-poderoso que tem cuidado de nós, que tem nos livrado do Senhor, de toda a maldade, de
todo pecado, tem nos livrado, tem livrado as nossas vidas. Vamos cantar a esse Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero cantar as maravilhas de teu amor. Ele é consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Louvado seja o teu nome, Senhor, o Senhor da nossa salvação. Ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória, porque o Senhor tem cuidado do teu povo. O Senhor tem nos livrado, Senhor, de toda a peste. O Senhor tem nos livrado, Senhor, tem livrado o teu povo, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, Senhor, louvando ao teu nome, rendendo graças ao Deus Todo-Poderoso. Ao Senhor seja dada toda a honra, Pai, toda a glória e todo louvor para todos sempre. Aleluia, Senhor, engrandecido seja o Senhor. Pai, que tudo o que aconteça aqui nesse dia seja conduzido pelo Senhor. Fica conosco, abençoa esse culto, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém.
Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Estamos numa volta, mais ou menos de uma volta, né? Porque é um tempo em que nós estamos reacostumando a voltar ao templo. Eu sei que todos nós estávamos, a gente pode dizer, parecido com o salmista, estávamos com saudade do templo, né? Apesar de que nós somos o templo do Senhor, mas nós temos saudade do ajuntamento, temos saudade de estar juntos uns dos outros. E apesar de nós estarmos nesse retorno, nós estamos tendo que observar uma série de cuidados. É por isso que os irmãos estão vendo aí a igreja configurada de uma maneira toda diferente, né? A gente nunca precisou, ou nós nunca fizemos essa arrumação desse jeito. É a primeira vez na história da Igreja Batista da Pedreira. Mas, apesar de tudo, nós confiamos de que Deus, Ele tem reservado esse tempo. Se nós confiamos que Deus está no governo de todas as coisas, com certeza o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que foi permitido por Deus. Então Deus não tem o desejo que as suas igrejas fechem, Deus não tem o desejo certamente que pessoas morram de modo trágico, como a gente tem visto. Deus não tem o desejo de que as pessoas fiquem doentes. Isso aí, biblicamente, nós podemos afirmar que não é a vontade de Deus. Mas nós sabemos que todas as coisas, elas estão debaixo da permissão do Senhor. E o melhor que nós fazemos como igreja é que nós possamos aprender com tudo e em tudo. A Bíblia diz, em primeiro lugar, que nós devemos dar graças. Em tudo, dai graças. Então devemos ser gratos por tudo. Eu ensino isso para os meus filhos, para as crianças. Nós temos coisas ruins na vida? Temos. Acontecem coisas difíceis e problemas? Sim. Mas nós, biblicamente falando, temos o direcionamento, a orientação de que nós devemos achar meios de graça para que nós possamos agradecer. Aí a gente vai para o espírito do profeta lá, já desde o Antigo Testamento, né? Quando ele dizia, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que falte o gado no curral, falte o sustento, falte aquilo que é necessário para que nós venhamos a ter o nosso sustento, ainda assim me alegrarei no Senhor. Então não é diferente de quando também o outro profeta aí, Jeremias, lembrou, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Essa é mais ou menos a vida do cristão, a vida daquele que é de Deus. Nós enfrentamos os problemas e, como disse agora para citar o grande mestre Jesus, tenhamos bom ânimo, apesar das aflições que temos no mundo, que temos que passar. Então no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. De alguma maneira nós cristãos temos essa tarefa de encontrar esse ânimo aí, essa alegria, esse motivo de gratidão. E aí o Israel Passares, meus filhos, eles falam, mas pai, não dá, eu não consigo sorrir agora, tá? Eu estou muito triste, estou muito chateado, isso que está acontecendo me irritou muito, eu não consigo. Aí eu vou, juntamente com eles, a gente senta, respira um pouco, se acalma e vamos lembrando. E o brinquedo que você ganhou semana passada, isso te traz alegria? Traz. Estava lembrando desse brinquedo? Não, nem me lembrava agora. Aí rapidinho, não, mas a tal coisa que ele fez e aconteceu isso. Aí eu lembro de outra coisa. E a casa que você tem para morar? Isso aqui não é legal, a sua casa? Você poder estar aqui na sua casa? E rapidinho, em questão de 3, 4, 5 minutos, nós vamos lembrando de uma série de motivos que nós temos para agradecer a Deus. Isso eu faço didaticamente com as crianças, mas eu creio que Deus tem a intenção de que nós sejamos assim. Nós passamos por momentos difíceis, mas nós precisamos encontrar aquilo, trazer à memória, trazer à tona aquilo que Deus tem feito, como diz a palavra, conta as bênçãos, né? Devemos saber contar, saber discernir aquilo que a mão de Deus tem feito por nós. Porque alguém já disse uma vez, Deus faz muitas coisas boas em nosso favor e a gente vai gostando, fica até agradecendo, mas quando acontece uma tragédia, uma coisa ruim,
parece que essa coisa ruim coloca uma pedra e apaga e fica sufocando todas as outras coisas boas. E a gente começa a reclamar, murmurar, ou a gente começa a ver o mundo de uma maneira pessimista e a gente meio que ignora, esquece todas as coisas boas que Ele já fez para nós. Então eu estou falando isso aqui, não é a minha mensagem aqui nessa manhã, mas é uma introdução para esse nosso retorno, como um incentivo para que os irmãos, eu e vocês, possamos exercitar essa nossa missão particular que cada um tem aqui na terra, que é nós andarmos com Deus de modo agradecido e de modo a ver, ainda que nas intempéries, nas dificuldades, a mão de Deus agindo. E alguém pode dizer, mas como é que eu vou sorrir, como é que eu vou me alegrar se meu parente morreu, de repente seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, alguém próximo de você, um amigo, e você não vê uma maneira de se alegrar nisso. Bom, Deus também não vê alegria na dor, na tristeza, mas nós temos muitos motivos para louvar, para agradecer e para nos regozijar em Deus. Então, faça esse exercício particular na sua casa, enquanto você anda na rua, por onde você anda, faça esse exercício de procurar e lembrar e trazer sempre à memória aquilo que Deus já fez e aquilo que Deus tem feito na sua vida e na vida de pessoas que você ama. E pensando sobre isso, eu estava orando com Deus e eu falei assim, Deus, eu acho que a única coisa que talvez não tenha um jeito da gente achar alguma positividade seja quando alguém morre e a gente sabe que essa pessoa morreu sem Jesus. E o Espírito Santo me falou prontamente, é verdade. Por isso que é importante que cada um dos cristãos esteja envolvido na missão de levar Jesus a todas as pessoas. Então o que eu estou dizendo, traduzindo aqui, é que nós podemos encontrar lição e talvez algum fundo, algum resquício de regozijo em quase todas as situações, até numa doença. Mas na morte de um não crente, na morte de alguém que não aceitou Jesus, que não tem a sua vida entregue ao Senhor, nisso é difícil a gente encontrar qualquer motivo de regozijo, não há. Mas isso traz para nós o quê? A lembrança, temos uma missão, temos uma responsabilidade. Então, se a gente quer que pare de pessoas morrerem, se a gente quer que cada vez menos pessoas morram sem conhecer a Cristo, nós precisamos nos envolver mais, arregaçar mais as mangas em favor do Evangelho. Porque assim as pessoas cada vez mais irão conhecer a Jesus e mais nós vamos povoar o céu e tirar a população crescente do inferno. Amém? Irmãos, eu estou falando isso porque nessa manhã nós vamos fazer a nossa abertura oficial de missões estaduais. Nós tivemos aí, foi quanto tempo que nós ficamos, pastor? Foram 3 meses? 15 domingos. 3 meses e meio, né? Ficamos mais ou menos 3 meses e meio, 15 domingos, totalmente online, né? Para usar o termo atual. Ficamos virtual, culto virtual, né? Ainda está funcionando. Isso foi uma lição que a gente aprendeu aí dessa quarentena. Vamos continuar transmitindo e vamos melhorar. Para aqueles que estão assistindo essa transmissão hoje, você está vendo a imagem ruim, você até deve estar ouvindo o áudio, mas o áudio também não está de boa qualidade, porque isso aqui está sendo tudo uma escola, um teste. Nós estamos adaptando e os equipamentos adequados ainda não temos, mas já estão em processo de compra, é só aguardar chegar aí, porque está todo mundo comprando essas coisas hoje, está meio difícil, não é qualquer um que consegue encontrar esses equipamentos. Todas as igrejas, todas as organizações, empresas e até pessoas estão adquirindo essas coisas, acabou do mercado, mas nós estamos caminhando o mais rápido possível para que a gente tenha uma transmissão bem legal do nosso culto, e mesmo quando nós tivermos já um retorno completo, que a gente possa ter já
receber a lotação total da igreja, nós vamos continuar transmitindo os cultos para que mais pessoas possam ser abençoadas com isso. Então essa é uma das coisas que nós podemos tirar como lição, como Igreja Batista da Pedreira, essa congregação, essa comunidade, dessa pandemia, desse tempo de quarentena, desse tempo de cultos meio diferentes, como a gente nunca havia feito antes. Dessa forma, os irmãos lembram que nós chegamos a fazer a abertura de missões mundiais aqui na igreja, ainda presencialmente, todo mundo aqui, e nós não tivemos a oportunidade de dar seguimento à campanha da maneira como nós estamos acostumados. Então não pudemos fazer as nossas cantinas por completo, não podemos fazer a feira missionária, e nós não podemos ter aquele acompanhamento mais como nós já estamos acostumados, como eu falei. Então, nós estamos num tempo de missões estaduais agora. Apesar disso, eu não vou me estender muito aqui, mas nós tivemos uma boa arrecadação de missões mundiais, graças a Deus. Nós tivemos um tempo bom de campanha, foi estranho, foi distante, uma coisa pela internet e tal, mas Deus abençoou, Deus moveu os corações dos irmãos e nós tivemos uma boa campanha. Em breve a gente vai ter tempo de falar com detalhes sobre ela. Nós estamos agora em tempo de campanha de missões estaduais. E como a campanha de missões estaduais está acontecendo nesse nosso retorno, eu quero fazer a nossa abertura oficial aqui de uma maneira muito breve. Eu já estou oficializando a abertura de campanha de missões estaduais, então sintam-se com a campanha já impregnada e sintam-se com a camisa vestida e com as mangas arregaçadas, porque já iniciou agora, nessa manhã, missões estaduais 2020. Eu quero fazer de uma maneira bem sucinta, porque eu quero deixar com vocês uma pequena palavra nessa manhã que tem tudo a ver com a nossa campanha de missões estaduais. Como os irmãos sabem, missões estaduais é a missão que nós fazemos tentando contribuir com a nossa convenção estadual de maneira que o trabalho da convenção possa aumentar o alcance do Evangelho em todo o estado do Pará. Vocês devem lembrar que o estado do Pará, aí para quem olha lá no mapa geográfico, o estado do Pará é um senhor estado, né? É um tamanho respeitável. A gente tem outros estados no Brasil bem menores e tal, e as extensões territoriais do Pará são muito grandes. Não bastasse isso, nós temos a realidade de muitos rios, muita água aqui. Então o acesso a muitas comunidades, ele não é simples como em outras regiões do país. Você pega um caminhão, pega um carro, de estrada você chega lá. Não, é preciso de barco. Às vezes são situações muito específicas em que um barco grande não passa, então é preciso que seja uma canoa, uma voadeira, um barco pequeno, alguma coisa mais simples. E às vezes tem aquela realidade de uma ilha. Eu me impressionei, quando a gente tem um contato em alguns lugares assim, como em Caiçara, e eu fiquei impressionado com o número, eu não me lembro agora, o número de ilhas que tem num raio de menos de 10 quilômetros, de 5 quilômetros ali de Caiçara. É um número absurdo, assim, um negócio grande. E aí você pensa, caramba, o que tem nessas ilhas? E aí os missionários que já trabalharam lá nessa região, ou que trabalham na região, eles dizem que em algumas ilhas mora uma pessoa, uma família. Tem uma casa. Então, se você quer alcançar aquela casa com o Evangelho, é preciso que se desloque, que se organize um procedimento para chegar até aquela ilha, para que se evangelize uma família. Ótimo. Falamos com essa família, vamos para a próxima. Agora pega a embarcação de novo e vai em outra ilha. Já imaginou isso? Né? Se a gente já fez evangelismo de rua e a gente já achou um pouco cansativo, um pouco trabalhoso, ir de casa em casa, falando da palavra de Deus, pregando as pessoas, imagina ir de ilha em ilha. Você consegue visitar quantas ilhas no dia? Não muitas. Tem o tempo de deslocamento, tem a questão do rio, tem a questão da embarcação, que muitas vezes é precária. Então a nossa realidade no Pará não é uma realidade muito simples no quesito de alcançar
todas as pessoas com o Evangelho. Entretanto, nós temos um bom trabalho já sendo realizado aqui. Eu não vou dar destaque a essa parte mais prática de campo hoje, até por causa do nosso tempo, mas eu queria convidar os irmãos que tiverem Bíblias a abrirem, a gente vai já ler, mas já deixa a sua Bíblia aberta aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Só deixa a sua Bíblia abertinha aí, nós vamos já ler. E mantenha a sua Bíblia aí em mãos, que nós vamos manuseá-la um pouquinho, porque como nós não vamos ter classes de EBD ainda, não temos como ter as classes, nós vamos fazer um pequeno estudo, um breve estudo, a respeito de algo que Deus tem colocado para nós nesse tempo. Então deixa a sua Bíblia aberta aí, primeira aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler primeiro só o versículo 8. Mas antes de nós lermos, deixa eu dar uma abrangência geral aqui sobre o nosso itinerário a partir de hoje, mais ou menos pelos domingos de manhã. Nós ainda não temos condição de ter as classes de EBD, mas nós vamos estar retomando os estudos através daquilo que aqui na nossa congregação, na Igreja Batista Pedreira, nós nos acostumamos a chamar de escolão. O que é o escolão? O escolão é quando nós estamos aqui, como nós estamos hoje, nessa manhã aqui, todos reunidos, né? Claro que guardadas os devidos distanciamentos pela questão do contexto, mas nós estamos aqui no templo e nós temos uma aula geral, uma aula que abrange, fora as crianças, que aí é um outro departamento que já está sendo visto aí, analisando quais são as orientações também das autoridades com relação a quando talvez possa receber criança, como é que pode ser e tal. Isso aí vai ser visto com mais detalhes nessas próximas semanas. Mas para aqueles que são das classes a partir de adolescente para cima, nós vamos estar iniciando hoje uma análise a respeito da vida do apóstolo Paulo. Se você for no site da publicadora da Igreja Batista, da Convenção Batista Fluminense, e você vai ter a oportunidade de fazer o download da revista Palavra e Vida. Essa é... Thelma, só me confirma, é do segundo trimestre essa? É segundo trimestre, né? Isso. Então você vai lá, revista do segundo trimestre, Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, e você vai encontrar a revista que faz uma análise de estudos sobre a vida do apóstolo Paulo. É uma revista sensacional, eu já li um bocado das lições, quase todas. É muito boa essa revista, muito boa mesmo. E eu sei que a gente acabou bagunçando um pouco, muitas classes, nós ainda estávamos na antiga revista, algumas classes mais avançadas, outras mais atrasadas, uma mais para trás, outras mais para frente, mas por causa desse tempo todo diferenciado, a gente não conseguiu administrar bem essa questão, até por causa do equipamento. Muitos de nós, como eu, adoecemos e vivemos um tempo bem difícil e tal, acabou bagunçando as coisas, mas nós estamos retomando agora com esse estudo da revista do segundo trimestre, a vida do apóstolo Paulo. E como hoje, pela manhã, nós estamos fazendo a abertura de missões estaduais, eu entendi que não há nada melhor do que nós aprendermos com o apóstolo Paulo a respeito de missões. Afinal, eu posso afirmar isso sem medo, e eu creio que a maioria dos irmãos também entende assim, que Paulo foi aquele que nos ensinou como ser ou como pode funcionar o trabalho missionário. Eu costumo pensar em Paulo, o apóstolo Paulo, como o maior missionário que já houve na história da igreja cristã. Talvez a gente possa lembrar de outros, talvez você possa pensar em Billy Graham como um evangelista que alcançou um número muito maior de pessoas pela tecnologia, pela questão do contexto em que ele viveu, mas eu creio que, guardadas as proporções de cada tempo, Paulo fez uma obra missionária incrível. Poucos de nós teríamos essa
digamos assim, essa disposição, essa disponibilidade para o reino. Mas, dadas as devidas introduções, vamos ao texto. Aliás, ao texto não. Eu quero fazer um trabalho com vocês, que é o seguinte. Amanda, pode soltar aí? Vocês sabem que nós temos 4 pilares que nós sempre trabalhamos em missões, certo? E esses pilares também funcionam em missões estaduais. Quem lembra quais são os nossos 4 pilares de missões? O primeiro é... Ainda não jogou aqui, então não dá para colar. Qual é o primeiro? Vá. Isso, às vezes tem uns banners aqui, lembra? Os 4. O primeiro pilar de missões é vá, é o ir. Qual é o segundo pilar? Quem lembra? Orar. Alguém falou aí, oração. Isso, eu não consigo ver porque está todo mundo de máscara. Aí não sei quem falou, mas alguém falou. O segundo pilar. Então, o primeiro pilar, vá. Segundo pilar, ore. Terceiro pilar, qual é? Esse é o 4. Qual é o terceiro? Mobilize. Mobilizar. O que é mobilizar? É mexer o negócio, é fazer a coisa funcionar. A gente vai já ver. E o 4º e último pilar de missões que nós sempre trabalhamos é, alguém já falou, oferte, ofertar. Então, nossos 4 pilares missionários: vá, ore, mobilize e oferte. E sempre as nossas campanhas de missões, elas são na tentativa de nós fazermos os 4 pilares acontecerem. Nós precisamos desses 4 pilares acontecendo para que nós tenhamos uma campanha missionária saudável. Saudável que eu quero dizer que alcance o objetivo. E eu queria analisar com vocês a vida um pouquinho, porque nós vamos ter que fazer isso muito rápido, mas um pouquinho da vida do apóstolo Paulo nos 4 pilares de missões. E aqui em missões estaduais, tá aí, vocês já estão vendo o primeiro pilar aqui. Vocês disseram que o primeiro pilar de missões é vá, mas tem sempre aquela análise, aquela percepção, mas não é todo mundo que vai. Não é todo mundo que vai para onde? Não é todo mundo que vai para o campo missionário, formalmente falando. Não é todo mundo que vai ser um missionário de carreira, mas todo mundo vai. Vai por onde? Lembra de Mateus 28, o que Jesus falou? Ide por todo mundo. Esse ide, eu acho que eu já preguei isso aqui, ele não é um imperativo, uma ordem, como se eu tenha a opção de ir ou não ir. O que Jesus estava dizendo é, você vai. Não importa quem você seja, você vai. Vai para onde? Em algum lugar você vai pelo mundo. Quem mora na Inglaterra, vai pela Inglaterra. Quem mora pela China, vai pela China. Quem mora em Belém do Pará, vai por Belém. A não ser que você seja uma pessoa que vive numa bolha e você se enclausura numa bolha e fica congelado na sua casa, em algum lugar, mas ninguém vive assim. Nós temos vida social. Alguém vai sempre para algum lugar. Nem que seja muito pouco, mas alguém sempre vai. Você pegou o transporte, ou você andando pelas ruas, se deslocou da sua casa e veio até esse lugar, essa casa, esse lugar, esse templo nessa manhã. Então, nesse caminho, é o que Jesus chamou de ide. Portanto, ide. E é como se ele estivesse dizendo assim, enquanto vocês vão, façam discípulos. O que é fazer discípulos? É levar alguém a se tornar filho de Deus através do quê? A gente vai lembrar já pincelando Paulo, vamos lembrar de Romanos. Através da mensagem do Evangelho. Como, pois, invocarão naquele que não creram? Como crerão? Você lembra aquela sequência lá dele? Romanos 10. Então a gente vai percebendo que o ide de Jesus, como a gente acostumou chamar nas igrejas, não é apenas para missionários de carreira, mas é para todos nós, até para as crianças. Eu diria, não até para as crianças, eu diria que as crianças são parte muito importante nisso. As crianças, os idosos, os adultos, todos nós fomos convocados para fazermos discípulos enquanto nós estamos indo pelo mundo. Indo aonde? No supermercado? Sim. Na farmácia? Sim. Indo ao trabalho? Sim. Indo pela escola onde eu estudo? Sim. Em qualquer parte.
Então percebam que esse primeiro pilar, vá, ele não é um pilar destinado apenas a quem está trabalhando no campo missionário como um missionário formalmente falando, um missionário de carreira, como a gente costuma chamar, mas é um vá para todos nós. Só que presta atenção à ênfase que nós temos esse ano em missões estaduais no primeiro pilar. Olha o que existe aqui escrito. Não tem como realizar missões sem abrir mão de vontades e vantagens. Pensa nisso. Não há como realizar missões sem abrir mão de alguma vontade ou alguma vantagem. Sempre, sempre, realizar missões é abrir mão de alguma coisa. Ah, Rafa, mas eu realizo missões contribuindo com a minha oferta. Então você está abrindo mão de uma parte do seu dinheiro. Você precisa abrir a sua mão, como a gente diz, né? Ter o mão fechado e ter o mão aberta, né? Que popularmente se fala aí, né? O mão fechado é aquele que, como dizem, atravessa o rio com um sorrisal na mão e chega lá do outro lado ele inteiro, né? Não abre para nada. Mas o cristão, ele não pode ser assim para missões, ele não pode ser assim para a obra do reino de Deus. Você pode administrar a sua vida financeira como você bem entender, mas para a obra do reino de Deus, a Bíblia nos ensina a contribuirmos com aquilo que a Bíblia fala, liberalidade. Então, liberalidade é mais ou menos isso aqui, abrir mão de algo que até é meu, até eu acho que é meu, o dinheiro é meu, o tempo é meu, o meu conforto é meu, mas para eu me deslocar, para eu poder dar o meu tempo, da minha vida, em favor de evangelizar pessoas, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Vamos ler essa passagem aí que vocês já abriram. Nós estamos lendo a primeira carta que Paulo escreveu, 1 aos Tessalonicenses. E ele diz, aqui no capítulo 2, versículo 8, assim: sentindo, assim, tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Vou ler de novo. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos, ele está falando aí no plural, porque é uma maneira literária, mas ele está falando dele mesmo. Eu decidi dar a vocês não apenas o Evangelho de Deus, mas também a minha própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por mim. Obrigado. Olha o que o apóstolo missionário Paulo está dizendo. Eu vou usar um termo aqui, eu sei que esse termo às vezes é polêmico, não é, muita gente não gosta dele, mas eu vou usar aqui para dar uma ênfase, tá? É como se ele dissesse assim: eu me apaixonei tanto pela alma de vocês, eu fiquei tão encantado, tão apaixonado pela vida de vocês, que eu decidi não apenas dar para vocês o Evangelho, como eu decidi, se for preciso, dar a minha própria vida por vocês. Trocando em miúdos e traduzindo o que Paulo está dizendo se for necessário, se for preciso, e eu corra o risco de morrer para que vocês vivam em Cristo, eu vou correr esse risco. E se eu tiver que sofrer essa consequência de morte para poder fazer com que vocês tenham vida em Jesus, eu vou até essas últimas consequências, sem problema nenhum. Tamanha é a minha afeição que eu adquiri pela vida de vocês. Difícil, né? Falar isso. Quantos de nós podemos dizer isso? A Bíblia diz em outro lugar: não há maior amor do que esse, de alguém que dá a sua vida pelos amigos, que dá a sua vida pelos irmãos. Ir, fazer missões implica abrir mão de vantagens e vontades. Paulo abriu mão da própria vida. Vamos dar um pulinho aí para trás e vamos ler Gálatas. Só voltar um pouquinho aí na sua Bíblia. Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Outra carta do apóstolo Paulo, mais uma epístola paulina. E olha só o que ele vai dizer aos cristãos da Galácia. Capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Ele diz assim: pois,
Por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Simples. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu abro mão da minha própria vida para que possa a vida de Cristo permanecer em mim. Um dia eu li um livro em que o autor usou uma imagem muito interessante. Ele disse: nós somos recipientes. Nós precisamos ser recipientes da presença de Deus. Só que nós não podemos ser recipientes foscos. Sabe o que é fosco? Fosco é que não é transparente. Então imagina um copo que você tem na sua casa e ele não é de vidro, ele não é translúcido, ele é de plástico, sei lá, de algum material, e ele tem uma cor. Pega um copo, por exemplo, um copo vermelho, um copo verde, e você coloca o líquido dentro e você não consegue ver através do copo o que tem lá dentro. Mas se você pega um copo translúcido, de vidro, transparente, você derrama o líquido, a pessoa olha e o que ela vê é o conteúdo. É mais ou menos essa a nossa dinâmica do não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós devemos ser recipientes translúcidos, de modo que a gente possa dizer, como João Batista, que eu diminua e que o Senhor cresça. Ou seja, que as pessoas olhem e até saibam que aqui é o Rafael, mas eu preciso que cada dia mais o que elas vejam no Rafael seja Jesus Cristo. Amém? Isso é abrir mão da nossa própria vida em favor do reino de Deus. A última passagem que nós temos que ler pelo primeiro pilar é 1 Coríntios 9,16. Voltando mais um pouquinho aí na sua Bíblia, andando um pouquinho para trás. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Diz assim: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Eu não prego o Evangelho porque eu quero. Eu não prego o Evangelho porque é uma coisa politicamente correta de se fazer. Eu não prego o Evangelho porque é contra a sociedade e eu não gosto das formalidades sociais. Eu não prego o Evangelho por convenções religiosas. Eu não prego o Evangelho por uma obrigação litúrgica. Eu prego o Evangelho porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se vocês quiserem entender bem o que Paulo está dizendo aqui, pensem na hipótese de vocês pararem de beber água. Aí eu digo assim: irmãos, parem de beber água, beleza? Aí vocês vão dizer: não, Rafa, pelo amor de Deus, você está dizendo para a gente parar de beber água o quê? Por 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, algumas horas a gente consegue. Aí eu digo: não, para de beber água direto, não bebe água. Aí você vai dizer: não dá, a gente vai morrer, a gente vai desfalecer. Em palavras bíblicas, em termos paulinos, vocês estão dizendo: ai de mim se eu não beber água. Isso é vida para mim. A água é necessário para que eu esteja vivo. Da mesma maneira, Paulo está dizendo: ai de mim se não pregar o Evangelho. Isso é minha vida, é central, isso é o ar que eu respiro. Eu não posso... Lembra quando Jesus disse assim, que nem só de pão o homem viverá, mas o homem vive também de toda palavra que procede de Deus, né? E Jesus falou que o seu alimento era fazer aquilo que agradava ao Pai. Então, a dinâmica que Paulo adquiriu como pregador do Evangelho, ela é totalmente enraizada na mesma dinâmica do ministério de Cristo. Pregar o Evangelho é o ar que eu respiro, é o pão que me alimenta, é a minha vida. Abrir mão da sua própria vida em favor do reino de Deus. Eu poderia ter muitas e muitas outras passagens para a gente ler aqui, mas eu quero e preciso ir rápido para o segundo pilar. Nosso segundo pilar pode soltar aí, Amanda.
Oração. Nós temos como segundo pilar... Oi? Não, terceiro mobilizar. Segundo é ore. Quer ver? Vai aparecer já já para vocês aí. Nosso segundo pilar é ore. Nós precisamos orar. Mas, irmãos, deixa eu deixar... Sobre oração, não tem muito o que falar, porque os irmãos sabem muito bem o que é oração. Mas eu tenho recentemente ouvido alguns testemunhos, como dizem por aí alguns, né? Que nós, como cristãos, precisamos dar uma reciclada no nosso assunto de oração. Não é nem a questão de orar mais. Orar mais a gente sabe que a gente precisa sempre, ainda mais nos nossos tempos modernos. Oração é guerra. E aí eu quero ler com vocês Romanos 15, 30. Romanos, carta de Paulo. Estamos aprendendo com a vida do apóstolo Paulo, o maior missionário. Capítulo 15, versículo 30. Diz assim. Vocês vão ver que Paulo aqui, ele vai fazer aquilo que a gente chama de pedir oração, né? A gente pede oração. Tem gente que não pede oração, mas eu estou incentivando você, peça oração. Eu vou já explicar por quê. Mas quando pedir oração, você que recebe o pedido, tenha noção do que é oração. Vamos aprender com o apóstolo Paulo. Romanos 15, versículo 30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Unam-se a mim em minha luta, orando em meu favor. Para o apóstolo Paulo é muito claro que oração é guerra, é luta. E ele está dizendo, junte-se a mim. E aí talvez alguém pense, eita caramba, Paulo está me chamando para ir com ele para o campo de batalha, para essas coisas que ele enfrenta, naufrágio, esse troço todo. Ele diz, não, você se une a mim quando você luta junto comigo. Como é que eu luto junto com você, Paulo? Quando você ora por mim. Então, eu estou incentivando vocês, para deixar bem claro o que eu estou querendo dizer, a orarem em favor de missões como quem está guerreando, porque é o que nós estamos fazendo. Missão é guerra. A própria palavra missão vem de um termo militar, bélico. Existe uma guerra e um país organiza seu exército e envia soldados em missão. Então nós temos missionários, eles estão em guerra e nós nos juntamos nesse campo de batalha em oração. Então vamos aprender isso com o apóstolo Paulo. Oração é guerra e nós precisamos guerrear de fato. Nós podemos até ser, eu sou uma pessoa calma, pacata, mas no espírito eu não posso manter essa minha calma não. No espírito, no reino espiritual eu preciso ser de guerra, porque a luta não é fácil, a luta não é brincadeira, nós precisamos guerrear, amém? Terceiro pilar, mobilize. Nosso terceiro pilar é o pilar que às vezes menos pessoas entendem de uma maneira rápida. Por quê? Porque a palavra mobilizar às vezes não é muito fácil de perceber o que ela pode significar na prática. Mas eu vou explicar rapidinho para vocês. Mobilize, olha o que ele diz aqui. Ganhar o Pará para Cristo é responsabilidade missionária do povo batista do Pará. Ganhar o Pará para Cristo não é responsabilidade dos pastores do Pará. Ganhar o Pará para Cristo não é responsabilidade dos missionários que estão pelas ilhas no Pará. Ganhar o Pará para Cristo é responsabilidade do povo, como estou falando para batistas, mas se alguém aí pela internet estiver assistindo de outra denominação, você bota a sua denominação aí no lugar do batista. Ganhar o Pará para Cristo é responsabilidade do povo de Deus no Pará. Então, como igreja, nós precisamos assumir a responsabilidade de que nós é que somos os agentes missionários. Não vamos ficar esperando pela Cobapa, não vamos ficar esperando pelos missionários que a Cobapa envie, ou que a Junta de Missões Nacionais envie, nem pelo nosso pastor, nem pelos nossos líderes. Nós precisamos incentivá-los a trabalhar mais, sim, e cobrar deles até, se for necessário, mas nós também precisamos assumir essa nossa responsabilidade. Vamos voltar lá para frente e abrir em 2 Timóteo 1, capítulo 1,
versículos 6 a 8. Lembra que tudo que nós estamos lendo aqui são palavras do apóstolo Paulo. Estamos aprendendo com o apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 8. Diz assim: Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Não se envergonhe do Evangelho, não se acane. Recentemente, numa dessas nossas reuniões online, eu falei rapidinho sobre aquele texto em que Jesus diz: ninguém acende uma vela para colocar debaixo da mesa. Ninguém acende uma lâmpada para ficar colocando debaixo de um cesto, de uma caixa. Não faz sentido. Então Deus não acendeu a chama do Evangelho na sua vida para colocar você dentro de quatro paredes. Você se abastece na presença de Deus, vamos dizer assim. Você renova o seu óleo que abastece essa chama. Mas essa chama precisa brilhar, ela precisa aparecer, ela precisa ser aquela que chega nos olhos das outras pessoas. E eu vou quebrar um paradigma aqui. Nem sempre, evangelizar alguém significa você chegar com ela, dar um folheto ou falar diretamente que Jesus ama ela, que Jesus salva. Isso é evangelismo, mas nem sempre é assim que se evangeliza. Se você for buscar lá nesse texto, a gente não vai por causa do nosso tempo, mas a Bíblia vai dizer que se nós formos reflexo de Deus aqui, as pessoas vão olhar para a sua vida, para a minha vida, e elas vão saber que nós somos diferentes. O mundo todo faz de um jeito, mas essa pessoa, esse fulano ali, ele é diferente. Aí quer saber o que acontece? Você cria uma imagem, não de uma maneira forjada, não estou falando de uma maneira plástica, não verdadeira, mas integral, verdadeira, pelo poder de Deus. Vai sendo perceptível na mente dessa pessoa que você é diferente. E que essa diferença faz com que você seja especial. Não para você depois dizer: eu sou especial, que bom, que bonito que eu sou e tal. Não, mas para que você seja a pessoa que vai ter para ela aquilo que ninguém tem. E o dia que ela solicitar isso de você, você já sabe o que é. Você tem o Evangelho de Jesus Cristo dentro de você. E ela vê isso no jeito que você arruma a sua casa, ela vê isso no jeito que você se veste, ela vê isso no jeito que você fala, ela vê isso no jeito que você se porta, ela percebe isso pelas músicas que você ouve, ela percebe isso na sua índole, no seu caráter. Mas e se o nosso caráter, a nossa índole for todo igual de todo mundo aí? Então, mesmo que você fale muito, que você despeje um caminhão de folheto evangelístico na casa dela, não há evangelismo. Não há. Por quê? Porque nós precisamos assumir esse conselho de Paulo a Timóteo. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, mas suporte comigo os meus sofrimentos. Aliás, antes eu queria ler, a gente começou no 6, né? Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Fala por si só. Ainda em 2 Timóteo, pula aí para o capítulo 4, só uma passagenzinha, uma passagem que você conhece. Pregue a palavra, versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, não importa quando seja. Aí você já está entendendo o que eu estou dizendo. Mas você está começando a pensar: Rafa, mobilizar é só pregar? Não. A última passagem para nós lermos desse pilar. 1 aos Coríntios, voltando lá em Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 16, lá no finalzinho, versículos de 1 a 4. Diz assim, 1 aos Coríntios 16, de 1 a 4.
olha o que Paulo estava fazendo. Eu vou ler aqui mais ou menos só para a gente lembrar o que ele estava fazendo. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente irei também, e eles me acompanharão. O que Paulo está fazendo aqui? Mobilizando pessoas para levantar uma oferta em favor de cristãos de Jerusalém que haviam ficado com necessidades financeiras, com problemas de sustento. Mobilizar é você mexer as coisas, mexer na vida das pessoas, mexer com o evangelho na vida das pessoas, mas mobilizar também é mexer de modo a organizar coisas para que nós possamos aumentar a nossa contribuição com o trabalho missionário. Então, aqueles que são professores, por exemplo, de classe GBD na nossa igreja aqui, estão acostumados a mobilizar, fazer uma cantina, organizar a feira missionária, angariar fundos, fazer algum projeto, alguma coisa para ganhar um dinheirinho, fazer um cofrinho para as crianças, e com isso você vai conseguindo levantar ofertas para que a obra missionária venha a ser sustentada. Você está mobilizando. Mas o mobilize é ordem para todos nós. Os professores de EBD fazem uma coisa, os pastores fazem outras coisas, os missionários fazem outras coisas. Você, o que você pode fazer para mobilizar o reino de Deus? Pensa aí, usa a tua criatividade. Eu não sei o que eu posso fazer. Você pode fazer qualquer coisa que estiver à sua mão para fazer. Você pode contribuir com a sua ajuda. Você pode conseguir outras pessoas que contribuam financeiramente. Você sabia que existem pessoas que não são cristãs que contribuam para missões? Por quê? Porque cristãos que mobilizam acham essas pessoas e conseguem fazer com que elas se tornem abençoadas por contribuírem, mesmo sem fazer parte da igreja. Que coisa linda! Essa pessoa está sendo evangelizada assim. Espiritualmente falando, a guerra está conquistando alguns terrenos. E não cai nessa de, não, mas vergonha. Não se envergonhe do evangelho. Não tenha vergonha. A gente tem tanta vergonha, de algumas coisas da igreja, e às vezes para outras coisas piores a gente não tem vergonha nenhuma, Bora pensar nisso. Mobilize. Acha algum jeito de mobilizar. Se mexe. Mobilize é como dizer, bora se mexer, vamos movimentar o negócio, bora balançar, bora aumentar, vamos aumentar. Por último, nosso quarto pilar é só um versículo, só uma passagem, lá em Filipenses 4, versículo 10. O nosso último pilar é o que sobrou, Qual é? Já está aí? Oferte. O que nós podemos aprender pelo apóstolo Paulo daquilo que nós podemos chamar daquilo que nós chamamos como o nosso quarto pilar, que é o pilar que nos diz para nós ofertarmos, para nós estarmos sempre ofertando. Nós vamos ler, não estou nem achando aqui no Filipenses, peraí, deixa eu ir com calma aqui, porque está toda marcada a minha Bíblia, aí ela pula as páginas. Filipenses 4, a partir do versículo 10. É a última passagem que nós vamos ler. Vamos lá. Filipenses 4, 10, nós vamos ler toda até o 20, tá? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho,
quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo está agradecendo a igreja em Filipe porque fez a coisa certa. Os filipenses decidiram ofertar para quem está no campo missionário, que no caso era o apóstolo Paulo. E ele disse, olha, muitas igrejas, ou a maioria das igrejas não está fazendo isso. Mas ele não falou isso para querer denegrir a imagem das outras igrejas, não. Ele quis destacar o fato de que os filipenses foram proativos no ato de ofertar. E eu quero que vocês gravem esse termo, proatividade. Clamamos às igrejas que continuem apoiando a obra convencional com as suas ofertas de plano cooperativo, missões estaduais, contribuição regional e pancobata. Vamos investir em nosso estado. Nós vamos ver, conforme for passando os domingos, nós vamos ver maiores detalhamentos do trabalho que é realizado por missões estaduais no nosso estado do Pará. Mas aqui ele cita já dá algumas nuances desse trabalho. E eu quero incentivar os irmãos, como nós sempre fazemos, mas eu quero que a gente puxe sempre um pouquinho mais. Eu fico pensando, comparando a gente, aqueles atletas de ponta, que vão para a Olimpíada, que vão disputar os mundiais, e você fica impressionado, se você for ver os números de recordes mundiais, às vezes você fica impressionado, poxa, como é que esse homem correu nesse tempo? Ele fez uma corrida, isso é muito veloz. Ou os nadadores, e aqueles que batem os recordes, e você vê, poxa, foi muito rápido esse trajeto dele, bateu o recorde mundial. Aí, chega a próxima Olimpíada, vem outro e bate o recorde. Aí na outra Olimpíada, bate o recorde de novo. Parece que o limite nunca acaba. A impressão que dá é essa, sempre tem um jeito de alguém se esforçar mais e fazer melhor. Proatividade no reino de Deus, no que tange a oferta missionária, é isso. Nós nos esforçarmos para fazermos cada vez melhor. Não se acomode, seja proativo. Ah, meu alvo é tanto. Ah, tá bom, tem que chegar aí e tal. Ah, eu estou acostumado a dar R$100 de oferta em missões e tal, não sei o quê. Não se acomode. Vamos ser proativos em missões. Vamos fazer como fizeram os filipenses e que Paulo aplaudiu e disse, vocês fizeram a escolha certa. Apesar Paulo disse várias vezes, eu não quero ser pesado para ninguém. Os missionários fazem um esforço. Às vezes a gente pensa que missionário... Teve uma missionária lá em São Paulo que estava falando no Multiplique. Ela disse, missionário às vezes é conhecido como pidão. Mas eu sei, eu já vivi de perto e conheço muitas realidades de missionários de perto, o suficiente para saber que não é agradável para nenhum missionário estar nas igrejas pedindo oferta. Ou está batendo na porta da convenção e dizendo, ajuda. Ou o diretor de missões mandando mensagem para as igrejas dizendo, está passando essa dificuldade financeira, precisando e tal. É uma coisa difícil. Então a gente entende bem quando Paulo dizia, olha, eu não quero ser pesado para ninguém, na boa, para usar a linguagem atual, na boa, gente. Eu queria nem precisar da oferta de ninguém, mas olha, ele está dizendo que Deus fez alguma coisa para que o corpo funcione harmonicamente. É preciso que haja oferta missionária. É preciso que os irmãos que não estão no campo sustentem quem está. É preciso que, de alguma maneira, todo o corpo funcione como uma engrenagem, até que no aspecto financeiro, para que a coisa ande e funcione. Por isso Paulo chama as ofertas dos filipenses não de doação, não apenas de contribuição financeira, mas ele chama, aqui no versículo 18, de oferta de aroma
suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Uma vez eu tive uma discussão, não, a gente teve um bate-papo um pouco polêmico na classe de jovens em que eu falei, não há mais sacrifício. O nosso sacrifício pleno foi cumprido por Jesus Cristo, não há necessidade de sacrifício. Mas eu fiz uma ressalva. Eu disse, mas se você quiser ser aquele aluno que tira 9,5 e diz, não, eu quero 10, você dá um jeito de fazer algo a mais para Deus. Esse jeito de fazer algo mais para Deus é o que Paulo está chamando de oferta de aroma suave, agradável. Ele está dizendo, Filipenses, ninguém obrigou vocês. Deus não chegou com vocês e disse, se não ofertar, perde a vida eterna. Não, vocês não eram obrigados. Vocês quiseram, vocês se esforçaram, vocês foram proativos, vocês caminharam 1 milha a mais. Vocês foram aqueles que resolveram ser excelentes. E isso a gente aprende através dos conselhos, dos agradecimentos da vida do apóstolo Paulo. Como nós podemos ir, como nós podemos orar, ou devemos orar, como nós devemos mobilizar e como nós devemos ofertar. Vamos ficar de pé para a gente orar e agradecer ao Senhor pela oportunidade de aprender coisas tão ricas através do exemplo de um homem que tem tanto para nos ensinar, tanto para nos ensinar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelas estratégias do céu que são disponibilizadas para nós na terra. Senhor, muito obrigado pelas vidas das pessoas que estão aqui nessa manhã e daqueles que estão acompanhando nos lares, onde quer que estejam. Senhor, que cada pessoa possa se erguer nessa terra como um missionário do Teu reino, para que o Teu reino possa crescer e expandir de modo grande nessa terra. Que mais pessoas venham a conhecer o Teu Evangelho e que nós possamos, Senhor, saber que o ide de Jesus não é apenas para missionário de carreira, não é apenas para o pastor, para líderes, mas todos nós estamos indo todos os dias. E o que nós estamos fazendo nos caminhos em que vamos, o que nós estamos fazendo por onde andamos, Senhor, ensina-nos a fazer discípulos conforme nos orienta a Tua palavra. Senhor, nos ensina a orar e que nós possamos aprender que orar é guerrear, é lutar, que nós venhamos a tomar em punho as armas espirituais dessa guerra, para que nós possamos orar com fervor, com veemência, Senhor. Que nós não estejamos fazendo orações inócuas, orações que talvez não estejam acrescentando em nada no reino de Deus, mas que nós estejamos movendo no Espírito. Senhor, que nós estejamos movendo, saqueando o inferno, que nós possamos estar quebrando trevas. A Tua palavra diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Senhor, nós fomos levantados como filhos de Deus por aquilo que o Teu Filho unigênito, o primogênito de muitos irmãos, conquistou na cruz, morrendo e ressuscitando ao 3º dia. Portanto, não pode ser menor para nós, porque o Senhor disse, vocês farão as mesmas obras que eu faço, e ainda obras maiores farão. Então nós não podemos ficar por menos, Senhor. Nós queremos guerrear, nós queremos ser fiéis, e nós queremos orar com ímpeto para que o reino de Deus possa ser implantado por onde a gente passa, em todo tempo e em todo lugar. Senhor, nos ensina a mobilizar, nos ensina a sermos contagiantes com a nossa fé, mexer as coisas. Talvez a gente encontre pessoas desanimadas, mas que nós não sejamos contaminados pelo desânimo, mas que pelo contrário, nós possamos quebrar o desânimo com a nossa animação, que nós sejamos mobilizadores, que nós sejamos movimentadores, levantadores de ofertas, levantadores de missionários, levantadores de organização, para que a obra missionária seja efetuada de uma maneira cada vez mais excelente. E por falar em excelência, dá-nos, Senhor, dá-nos um espírito proativo e excelente para ofertar. Quebra toda inércia, quebra toda avareza, quebra todo orgulho pessoal que nos leva a querer achar que tudo é nosso,
Quebra, Senhor, toda a vaidade, quebra todo o espírito que atrapalha que nós ofertemos com liberalidade. Senhor, que nós possamos ter a nossa vida como entrega de oferta ao Senhor, e que essa oferta seja refletida, ela seja sentida, ela seja uma cópia no âmbito financeiro. Que a nossa entrega de vida pessoal também seja uma entrega de finanças diante do Senhor. Nós não somos irresponsáveis, nós não seremos irresponsáveis, mas nós seremos e queremos ser ousados para levantar mais e mais e mais sustento para a obra missionária, em especial no que estamos falando do estado do Pará. Senhor, cuida dessa nossa terra, cuida desse estado. Tantos são os desafios que cada ilha, cada localidade, cada bairro da região metropolitana, cada cantinho de Belém, cada lugar do interior possa ser inundado com a tua presença. Levanta corações, levanta pessoas, vidas, ministérios, para que essa terra, assim como abundam as águas, possam abundar a tua presença. Em nome de Jesus, usa a tua igreja. Eis aqui, Senhor, a Igreja Batista da Pedreira, com todos aqueles que se juntam a nós através da internet, em todos os lugares. Eis-nos aqui, dizemos como Isaías: Senhor, você está procurando? Estou aqui, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Seja honra e glória a ti, em nome de Jesus. Amém. Pastor. Podem sentar, irmãos. A graça e a paz. Vou tirar minha máscara. Estou bem distante dos irmãos, mantendo a distância. Estamos seguindo rigorosamente as orientações. Todo mundo de máscara, né? Está muito bonito, olha. Vários tipos de máscara. Nós estamos nos adaptando nesse retorno gradativo e nós estamos muito alegres por estar, depois de 15 domingos ausentes do culto presencial, e agora poder receber vocês aqui na igreja é uma grande alegria para mim, como seu pastor, e eu tenho certeza que esse nosso retorno, esse nosso regresso, vem acompanhado de tudo aquilo que o irmão Rafael falou hoje, os 4 pilares de missões, com vontade de fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nós retornamos mais fortalecidos espiritualmente, eu tenho certeza disso. Você que está nos ouvindo agora pela manhã, através da transmissão pelo YouTube, nós queremos desejar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, e no momento oportuno, você que é membro da nossa igreja estará retornando. Eu tenho certeza que a vontade de estar conosco é muito grande, mas por uma questão de saúde, nós estamos evitando ainda o retorno de alguns dos irmãos da nossa igreja. Meus queridos irmãos, hoje nós iniciamos uma nova etapa na nossa igreja. Os cultos pela manhã, como o Rafael falou, e à noite serão transmitidos ao vivo. Começou hoje pelo canal YouTube. O canal YouTube está em fase de experiência e nós estamos usando os equipamentos limitados, e por isso que a transmissão, a imagem e o som não está muito bom. Mas porque nós estamos utilizando a transmissão online no templo com o culto presencial, então foi necessário usar esse recurso para que a gente pudesse transmitir. Mas
A nossa igreja está se preparando para ter o seu canal YouTube e melhorar a qualidade da transmissão. Para isso nós precisamos de 1000 inscritos. Já temos mais de 400 inscritos. Precisamos de 500 e poucos inscritos para conseguir os 1000 inscritos. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, vai lá no link de inscrição da IBP e basta clicar lá e você vai se inscrever. E você pode também fazer isso pedindo para amigo, parente se inscrever. Nós já conseguimos várias pessoas, parentes, amigos, eu, a irmã Miriam e alguns irmãos também, mas a meta é conseguir 1000 inscritos. Enquanto a gente não consegue 1000 inscritos, a gente vai usar esse recurso que nós estamos usando agora pela manhã. A transmissão pelo canal YouTube, nesse outro recurso que nós temos aí à nossa disposição. Ainda para melhorar mais a qualidade de transmissão, a nossa igreja está providenciando a compra de uma filmadora semi-profissional e uma placa de captura de imagem e esse equipamento está em falta. A procura é muito grande por esses equipamentos agora no período da pandemia. Mas o Rafael está pesquisando pela internet e assim que a gente encontrar esses equipamentos, nós vamos utilizá-los e vai melhorar a qualidade da transmissão. E graças a Deus, Deus tem abençoado a nossa igreja com as ofertas e os dízimos dos irmãos. E uma irmã da nossa igreja voluntariamente ofertou uma oferta especial para a compra desses equipamentos, a filmadora e a placa de vídeo. Deus tem abençoado a nossa igreja através das ofertas dos irmãos. Deus tem aberto as portas e tem nos abençoado. Então a transmissão, irmãos, vai melhorar. Amém? Você que foi abençoado durante essas 15 transmissões pelo Face e pelo Instagram, e você que continua sendo abençoado, que ainda não pôde retornar ao templo, vai receber esse presente, essa bênção de Deus no nosso retorno. Hoje à noite nós estaremos celebrando, depois de mais de 3 meses, a ceia do Senhor. Eu estarei falando sobre o tema saudade da casa de Deus. Nós estamos realmente vivendo esse momento. E quem veio hoje já diminuiu essa saudade, né? Porque pôde estar presente. Irmãos, é muito bom assistir o culto online. Eu não tenho assistido porque eu estou pregando na hora, mas depois eu assisto a gravação que fica. Como é abençoado a gente estar em casa, confortavelmente assistindo o culto da igreja. Mas olha, presencialmente é incomparável. Aqui no ajuntamento é diferente, né? Olho no olho, nós não podemos ainda estar muito próximos, por isso está o distanciamento das cadeiras. Nós não podemos nos abraçar ainda, mas só o fato de estar presente realmente é melhor. Vale a pena. Assim que os irmãos que puderem, já tiverem condições, com certeza estarão aqui conosco. Outra coisa, como é limitado o número de pessoas presentes nos cultos, no nosso caso aqui nós estamos trabalhando em cima de 15% da capacidade, que também foi reduzida. Nós reduzimos para 300, ainda que o templo pegue mais, suporte mais pessoas, nós reduzimos para 300, 15% de 300 dá 45 pessoas, para a gente ficar com uma margem. Chegar um visitante, chegar alguém, nós temos uma margem de sobra para receber. Então, como é reduzido o número de pessoas presentes nesse período do retorno, não se esqueça de fazer a sua inscrição com a Lana, ligando os 2 números de telefone da igreja e o privado dela, para agendar. Você pode agendar para vir no domingo de manhã e à noite, ou então de manhã ou à noite. Só
é necessário que haja esse agendamento por conta da quantidade de pessoas que nós podemos receber aqui na nossa igreja. Então, nesse momento, nós vamos retornar a fazer a dedicação, a entrega dos dízimos, recolhimento dos dízimos e ofertas e logo depois a dedicação. Lembrando que nós retornamos a fazer esse tipo de ofertório aqui no templo, mas ainda continua durante a semana os irmãos que não estão podendo vir ao templo ainda participar do culto, entreguem a sua oferta na secretaria com a irmã Lana durante a semana, de terça a sexta-feira. Você pode entregar lá, se não puder vir ao templo, você pode entregar lá na secretaria com ela, ou então fazer a transferência ou o depósito na conta da nossa igreja. Nós vamos convidar o cântico, vamos ter um cântico para a dedicação dos dízimos. Eu vou convidar o nosso irmão Altemiro, diácono, para fazer o recolhimento. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte
Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos recebidas, pelo nosso retorno à tua casa, pela oportunidade que tivemos de te louvar, te adorar e de ouvir a reflexão bíblica sobre a obra missionária, como devemos fazer missões, como devemos nos mobilizar, devemos orar, devemos ir e devemos ofertar. Ó Deus, abençoa a tua igreja, Igreja Batista da Pedreira, que continua, Senhor, viva, porque apesar do tempo ficar fechado, todo esse período de mais de 3 meses, nós pudemos nos reunir em nossas casas e ouvir o Senhor falar através da sua palavra, que foi pregada de modo remoto, online, e podemos também, ó Deus, em nossa casa fazer culto doméstico, orar, estar se fortalecendo espiritualmente no Senhor e na força do seu poder. A tua igreja, a Igreja Batista da Pedreira, agradece, porque o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos protegeu e está nos trazendo de volta ao templo, bem melhor do que quando saímos. Abençoa esta oferta, abençoa os dízimos que foram, ó Deus, aqui recolhidos, ofertados para o sustento da tua obra. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus fique com esta igreja e todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém, amém. Até logo mais à noite, irmãos. Quem vem, quem não vem, até logo mais, mediante a transmissão online, nós estaremos juntos novamente.